Novo currículo de escola dominical da CPAD. Uma proposta inovadora que começa pela definição das capas, coloridas, modernas, idealizadas com o objetivo de criar uma identificação com o público a que se destina. Perceberam os novos nomes das revistas de escola dominical? Agora, todo o currículo faz parte de uma grande família chamada Lições Bíblicas. Derivada das lições bíblicas adultos, esta nova nomenclatura carrega para as demais faixas etárias o conceito do que realmente são, um material que tem origem e se fundamenta em uma única fonte, a Bíblia Sagrada. Vanguarda, inovação. É a CPAD, oferecendo recursos para que os professores de escola dominical estejam bem aparelhados para transmitir as verdades do reino de Deus a seus alunos. E não para por aí. São diversos recursos que fazem de cada revista um rico e precioso conteúdo voltado para o ensino da palavra de Deus. Prepare-se para este novo tempo e surpreenda-se com o novo currículo de escola dominical da CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 12. A coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Lição de número 12. A coragem do apóstolo Paulo diante da morte. O textuário dessa lição está em 2 Coríntios 4:11, quando diz: E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Essa lição tem um caráter muito especial, porque ela dilui uma doutrina equivocada acerca do sofrimento. E a teologia do apóstolo Paulo sobre o sofrimento do cristão difere totalmente da equivocada teologia da prosperidade. Essa pseudo-teologia, conhecida como teologia da prosperidade, não admite que o crente possa sofrer no corpo e na alma. Mas nesta lição, Paulo não evita saber que ele sofreria perseguições, tribulações na carne, açoites e prisões por amor de Jesus Cristo. Mesmo sendo avisado pelo Espírito Santo que passaria por tudo isto em Cesareia e também em Jerusalém, nenhuma vez o Espírito Santo lhe disse para desistir ou para não ir. Paulo entendia a essência do seu chamado, que ele iria padecer pelo nome de Jesus, porque sabia que havia algo superior aos sofrimentos terrenos. Ele tinha a convicção de que seu galardão estava preparado e a sua vitória maior estava além da própria morte física. Ele foi um exemplo para os que servem ao Senhor com total desprendimento na sua obra. E a primeira coisa que nós queremos destacar aqui é a consciência de Paulo quanto ao padecer pelo nome de Jesus. Note isso.
Depois que Paulo recuperou sua vista, após a oração de Ananias, naquele chamado divino, o Espírito Santo revelou a Ananias, que fora visitá-lo lá em Damasco, o que haveria de acontecer com esse homem chamado Saulo de Tarso, antes um perseguidor dos cristãos. Ananias quis evitar encontrar-se com Saulo de Tarso, mas o Espírito Santo lhe disse: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Está lá em Atos, capítulo 9, versículo 15. Tudo bem, a partir de então, nós começamos a perceber que nos poucos anos do seu ministério, logo a seguir, Paulo nunca desistiu da ideia de ir para Jerusalém. Parece até um contrassenso ao insistir em ir para Jerusalém, mesmo depois de ter ouvido Ágabo, o profeta, dizer-lhe o que aconteceria com ele em Jerusalém. Está lá em Atos 21:10. O Espírito Santo tão somente o alertou dos perigos que ele enfrentaria em Jerusalém, mas Paulo, que sempre se deixou orientar pela voz interior do Espírito Santo, discerniu perfeitamente a vontade de Deus, de que ele não poderia fugir ao fato de que enfrentaria prisões e açoites pelo nome de Jesus. É interessante que em Atos 20:24, Paulo é objetivo no seu discurso aos obreiros, no encontro que ele teve em Mileto, dizendo-lhes o seguinte: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Ora, pelo fato da mensagem profética ter sido dada pelo Espírito Santo, a mensagem da mesma não tinha um caráter decisivo de não ir a Jerusalém, mas deixava livre a consciência do apóstolo para ir ou não ir. Com isso nós aprendemos que todo obreiro precisa ter e desenvolver a capacidade de discernir a vontade de Deus para a sua vida ministerial. Paulo sabia que era inevitável o que ele sofreria pelo nome de Jesus. Primeiro em Cesareia e logo depois em Jerusalém. Mas Paulo, insistente em ir para Jerusalém, se desprende e vai para Jerusalém. Ele quis aproveitar o trajeto da viagem para visitar algumas das igrejas plantadas por ele anteriormente. Então, ele toma uma embarcação que ia de Mileto para Tiro. A despedida de Paulo dos irmãos de Éfeso, ainda em Mileto, e a emoção da última vez que eles o veriam foi algo muito especial. E Paulo estava, de fato, decidido em seu coração de que ele deveria obedecer à voz do Espírito Santo e viajar. Está lá em Atos 21:6 e 7. O que aconteceu de fato? Ele e alguns companheiros que o acompanhavam tomaram um navio comercial e passaram por alguns lugares como Cós, Rhodes, Pátara, na costa sudeste da Lícia. Depois embarcaram em outro navio que navegou direto até o porto de Tiro. Nada o prenderia. Nem mesmo o amor que Paulo tinha por todos aqueles filhos da fé que ele conquistou para o Senhor Jesus Cristo. E nessa cidade, em Tiro, Paulo aproveitou a ocasião para encontrar-se com os cristãos. E foi aí, nessa cidade, que os cristãos aconselharam a Paulo
a não ir para Jerusalém, porque ele enfrentaria muitas ameaças. Aqueles cristãos seguiram Paulo até a areia de uma praia e lá, todos com os joelhos postos naquela areia e naquela praia, oraram juntamente com Paulo. E aquela oração foi um bálsamo de consolo, misturado a uma tristeza de que não veriam mais o incansável apóstolo Paulo, e o consolo do Espírito Santo para aceitarem a vontade soberana do Senhor, porque o Senhor sempre sabe melhor do que nós o que é melhor para a nossa vida. É lamentável vermos em nossos tempos, no ministério cristão, que a obediência de alguns obreiros tem a base nas conveniências pessoais e não na vontade de Deus. Isso é um perigo e isso traz muitos prejuízos para a obra de Deus. Muito bem, no seu trajeto de viagem, Paulo passa também por Cesareia. E nesta cidade, Paulo aproveitou a ocasião para fortalecer a doutrina de Cristo aos cristãos que habitavam em Cesareia. Ele encontrou um dos diáconos eleitos em Jerusalém, o qual tornou-se um evangelista inflamado pelo Espírito, chamado Filipe. E este homem recebeu e hospedou a Paulo e seus companheiros em sua própria casa. Segundo a narrativa de Lucas, Filipe era homem espiritual e suas 4 filhas donzelas eram profetisas. Está lá em Atos capítulo 21. E nesta permanência de 8 dias em Cesareia, Paulo não se acomodou em ficar mais tempo ali. Mas ele resolveu tomar o caminho da estrada e caminhar até Jerusalém. O ímpeto do seu coração o fazia pensar mais longe para poder chegar ao cumprimento de sua missão aqui na terra. Muito bem. Logo a seguir nós encontramos em Atos 21, nos versículos 13 e 14, quando diz assim, olha o que diz o texto. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós, chorando e magoando o meu coração, porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. A coragem que Paulo tinha para enfrentar as ameaças de morte era uma coragem que tinha, sem dúvida, o apoio do Espírito Santo. E nada detinha sua coragem e disposição para obedecer à voz do Espírito Santo. Depois de ele ouvir a mensagem profética de que enfrentaria o risco de vida em Jerusalém, Paulo sabia que o Espírito Santo em nenhuma vez ordenou que ele não fosse para Jerusalém. Apenas o alertou para as ameaças. A voz do Espírito em seu interior e a convicção de que seu ministério estava chegando ao fim aqui na terra lhe dava coragem moral e espiritual suficiente para enfrentar toda e qualquer ameaça. Ele fez até pelo contrário. Ele exortou os irmãos amorosos em Cesareia que não o magoassem, impedindo que ele obedecesse o ímpeto para ir a Jerusalém. Por fim, aqueles irmãos entenderam que nada o deteria, nada mesmo. Então disseram, faça-se a vontade do Senhor. Em segundo lugar, aqui dentro desse ponto, Paulo e seus companheiros acabam chegando em Jerusalém. Está lá em Atos 21 ainda, nos versículos 16 e 17. E a primeira impressão que Paulo teve em Jerusalém foi a melhor possível.
porque ele e seus companheiros foram recebidos com alegria pelos cristãos de Jerusalém. A recepção dos irmãos em Jerusalém foi como beber um copo de água fria estando a garganta seca, porque não demorou muito para que os boatos acerca da sua presença em Jerusalém se espalhasse por toda a cidade. Jerusalém estava naquele período recebendo judeus que vinham de todas as partes do Império Romano para a festa tradicional do Pentecostes. E Paulo desejou estar nessa festa. Muito bem. Logo a seguir, Paulo se depara com os seus oponentes judeus. Depois de ouvirem boatos acerca da sua presença em Jerusalém, eles estavam ali para se oporem ao grande apóstolo. É interessante que dessa feita, Paulo não encontrou ali em Jerusalém os principais líderes da igreja, tais como Pedro, João, André e os outros apóstolos em Jerusalém, senão Tiago, irmão do Senhor, que era, de fato, o líder principal na igreja em Jerusalém. A notícia da presença de Paulo na cidade alvoroçou os judeus fanáticos para que o mesmo não fosse recebido por ninguém. No dia seguinte, Paulo foi à casa de Tiago e encontrou na casa de Tiago alguns anciãos da igreja, e lá foi saudado por todos e ouviram atentamente o que Deus fizera por meio do seu ministério entre os gentios. Aqueles anciãos ficaram pasmados com tudo e glorificaram a Deus pelas notícias, mas não deixaram de informar a Paulo de que ele estava sendo acusado por judeus que diziam haver crido e recebido Jesus em seus corações, mas que ainda estavam presos ao judaísmo. Na verdade, aqueles judeus falsos cristãos queriam um cristianismo judaico, praticando os costumes e ritos judaicos, tais como a circuncisão, a guarda do sábado e outras coisas mais. Mas Paulo não se deixou intimidar por todas estas pressões feitas contra a sua pessoa. E as acusações mentirosas foram levantadas contra Paulo. Nos versículos 18 a 26 do capítulo 21 de Atos, nós temos tudo isso aí. Por quê? Porque circulava um boato entre judeus de que Paulo ensinava os gentios convertidos a se afastarem, a se apartarem de Moisés, e de que eles não deveriam praticar a circuncisão dos filhos, e de que Paulo era contra a lei e contra o templo como lugar sagrado. Essas eram as acusações. Na verdade, esses judeus oponentes a Paulo torciam suas palavras e incitavam o povo a rejeitá-lo. Naquele contexto hostil, para amenizar a situação, Tiago, irmão do Senhor, o líder principal da igreja, e os anciãos da igreja sugeriram a que Paulo reunisse pelo menos 4 homens que tivessem feito o voto de Nazireu e ele pudesse pagar as despesas desses homens, e raspando a sua própria cabeça como demonstração de que ele praticava a lei. Está lá em Atos 21, 23 e 24. Paulo entendeu que isso não afetaria em nada a sua fé e o que ele acreditava, mas ele resolveu fazer essa prática, ainda que para ele nada serviria em relação a Deus, mas para satisfazer aqueles judeus oponentes e para obedecer a um pedido de Tiago e os demais líderes da igreja, Paulo aceitou se submeter àqueles ritos exigidos. O que acontece? Paulo passou pelo ritual de purificação com os nazireus para poder entrar no templo.
Quando veio a Jerusalém, Paulo havia trazido consigo alguns dos gentios convertidos para conhecerem os apóstolos e a igreja. E os judeus que viram Paulo andando na cidade com alguns deles, especialmente o grego Trófimo, começaram a mentir e acusar a Paulo de ter profanado o templo, levando para dentro do mesmo os gregos que estavam com ele. A falsa religiosidade desses judeus oponentes ultrapassava os limites da decência e da sinceridade. E por esse modo, tudo o que queriam era prender a Paulo e condená-lo à morte. Mas, em terceiro ponto, vamos tratar disso. Paulo não se intimida e é preso dentro do templo. Está lá no capítulo 21, versículo 27. Ele enfrenta os seus algozes ainda dentro do templo, porque ele estava disposto a enfrentar seus oponentes. A maioria de judeus da Ásia que veio para a festa de Pentecostes, por mais de 20 anos depois daquela grande festa, quando viram Paulo no templo, aqueles judeus começaram a alvoroçar a multidão e todos quantos podiam ouvi-los contra Paulo, acusando-o de inimigo de Moisés e de profanar o santuário, o templo. Os homens que ouviram os incitadores do alvoroço agarraram a Paulo, o arrastaram para fora do templo, fechando as portas do templo. Essa gente começou a pedir o linchamento e até o apedrejamento de Paulo. E esta notícia chegou ao comandante chamado Cláudio Lísias, que investigou o problema e prendeu e algemou a Paulo. E o levou para o quartel-general que ficava na Torre Antônia, onde colocavam seus presos. Paulo, sem perder o bom senso, ele resolve dialogar com Cláudio Lísias. E nesse diálogo, Paulo conversou com Lísias num grego polido. E o comandante então descobriu que Paulo não era aquilo do qual era acusado, de ser o sicário egípcio, procurado nas regiões do império como inimigo do Império Romano. Esse egípcio foi quem levantou, em algum tempo atrás, uma sedição contra o imperador. E Lísias o confundiu com esse sicário, com esse revolucionário. E quando Paulo se declara cidadão romano, Lísias mudou a forma de tratamento com Paulo. Mesmo ferido em seu corpo pelos açoites e manchado com seu próprio sangue, Paulo era estimulado interiormente pelo sentimento de estar sofrendo pelo Senhor Jesus Cristo, e ele não se arrependia disso. Ele reivindica sua cidadania romana, mas Lísias, uma autoridade que não queria perder espaço para os judeus, tirou a Paulo do meio da multidão, porque ele temia que o povo o linchasse. Então o que ele fez? Ordenou a 2 centuriões que preparassem uma forte escolta e o levassem para Cesareia. Em Cesareia, com uma carta de Lísias para Félix, o governador, se iniciou outra situação de julgamento e o enfrentamento de outros sofrimentos. Meus caros irmãos, professores, essa atitude de sofrer pelo nome de Jesus, lamentavelmente, tem sido abandonada nos tempos modernos. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. Mas Paulo podia dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4:17.
Que esta lição seja inspiradora para aqueles que querem se dedicar ao ministério da palavra. Deus abençoe a todos. CPAD, a editora da Escola Dominical.